Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Breno e você está no canal do Fundamente. Cara, se você é jovem em torno de 18 a 22 anos, você deve saber como é uma desgraça processos seletivos. E hoje vamos falar justamente sobre isso, juntamente com o meu parceiro, Mike. Fala aí, mano. E aí, pessoal, aqui é o Mike, sou professor e futuro economista aí, e vou estar apresentando aqui o canal Fundamente com vocês, junto com seu querido Rocha aí, o Breno. Bom, meu garoto. Hoje a gente vai ver um vídeo aqui de algum Rodrigo no TikTok. Ele aqui fez um desabafo de uma entrevista de emprego e eu vi só o comecinho, mas um texto bacana que ele já é uma pessoa consolidada no mercado e ainda assim passou por alguma coisa, uma situação complicada. Vamos dar uma olhada aí, beleza? Irmãos e irmãs, eu vou enlouquecer. É sério, a linha que divide o precipício e o elevador da minha empresa tá muito grande pra eu me jogar. Porque, olha, cara, eu participei de uma entrevista aqui agora. Assim, eu não tô procurando emprego. Tô de boa, mas eu sempre tô de olho no mercado, já falei isso mais de uma vez. Só que às vezes aparecem algumas entrevistas e eu sempre participo, eu nunca recuso entrevista, mesmo que a vaga não faça tanto sentido pra mim, eu nunca recuso porque eu sempre tiro de entrevista alguma experiência que pode ser um ponto positivo pra mim. Seja muito negativo, igual aconteceu agora, ou seja positiva. Gente, eu participei de uma entrevista aqui agora. Mano, eu acho isso bem interessante, tanto para você que está procurando um emprego, ou que você já está no emprego, mas procura algo melhor, mesmo que uma vaga ela não seja a melhor disponível, que você sabe que às vezes é até aquelas vagas arrombadas, é interessante você fazer entrevista porque eu acho que a prática ela é um dos melhores tipos de treino do que você tem estudado sobre comportamento, de estratégia, enfim, sabe? Mesmo que você nem queira trabalhar no lugar, mas eu acho que vale muito a pena, sabe? Sim, concordo, mano, porque, tipo, às vezes você pode, é o que ele falou aí, às vezes você pode tirar um conhecimento que você não tem ainda, referente a comportamental, referente à entrevista, então toda a experiência é válida, né? Sim, principalmente se você tem um feedback do cara que tá te entrevistando, né? Da pessoa do RH, enfim. Sim, com Eu certeza. tive que dar um fecho. Eu tive, já sei que eu fui reprovado porque do fecho que eu dei. Mas assim, a entrevista tava indo super bem, eu tava me apresentando, né? Minha apresentação geralmente ela é muito básica. Não é que ela é básica, mas ela é direta. Então, assim, eu vou no ponto. Olá, muito prazer, como vocês já me conhecem, meu nome é Rodrigo. De primeiro, eu gostaria de agradecer super de fazer parte do processo seletivo de vocês, visto que eu já tava acompanhando a empresa já fazia um tempo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, as postagens que vocês fazem. Isso porque eu me identifico super com o perfil da empresa e pro meu momento de carreira, acredito que super agregaria fazer parte do Ó, time. muito Então, bem. assim, fico muito feliz de fazer parte e hoje trazer esse meu perfil que é um pouco mais comunicativo. Eu tenho um perfil bem analítico, gosto de lidar com números, tendo a lidar muito bem com todas as hard skills que hoje os números pedem, então Microsoft BI, Excel, Tableau, tudo isso eu lido muito bem, porém o meu perfil também é direcionado para pessoas, tanto que eu estudo psicologia. Então acredito que exista uma conexão que eu mesmo tendo a criar, que é de lidar com números e fazer com que o mapeamento de perfis direcione a boas tomadas de decisão. Então assim, é uma apresentação que faz sentido. Eu conecto o fato de eu ser um analista, que tem uma visão analítica, que tem o técnico, mas eu também sei lidar com pessoas. Eu tento conectar os dois, tá ligado? Eu fiz a entrevista, o cara pegou e me perguntou bem assim, tá, mas como que uma pessoa que estuda psicologia pode ser uma analista de planejamento? Aprendendo conceitos de planejamento e estudando psicologia. Olha só! Mas eu ainda fui muito leve com ele. Como era uma empresa de várias. Cara, acho isso muito bacana. Eu fiz isso uma vez de você conectar a experiência, o que que você estudou, porque às vezes pode parecer um bagulho até que não tem nada a ver. Mas alguma coisa que tu fez em alguma experiência, mesmo que não seja profissional, ela pode estar ligada com isso. Tanto que quando eu consegui a minha vaga de marketing, que foi treta pra achar, eu usei algumas coisas que eu aprendi em telemarketing ativo pra piorar, né? Então, ou seja, eu ligava pra vender coisas pra pessoas, mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Vejo, Sim. eu expliquei que a gente, enquanto psicólogo, pode atuar, principalmente na área de marketing, porque a gente faz mapeamento de perfil. Existem psicólogos que atuam no marketing para entender qual o comportamento do cliente quanto ao produto que ele está oferecendo. E aí ele direciona qual a melhor campanha. Então, assim, a psicologia ela abrange muitos lugares, não necessariamente a gente quer só. Eu mesmo não Explicando, quero né? ser seu clínico. Tem muita coisa que pode ser feita. Enfim, expliquei isso pra ele. Ele ficou com uma cara de tipo assim, uau, 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 uau. Mas pra mim ele não tava entendendo porra nenhuma do que eu tava falando. Até o momento, gente, até o momento que ele disse que ele tinha algumas perguntas pra me fazer. E aí, uma dessas, ele me perguntou qual a conexão entre um mercado e outro. Se fosse pra. Essa daqui que ele me perguntou, pô, primeiro semestre. Se fosse pra alguém falar algo negativo sobre mim, o que seria? E aí eu matei a letra. Quando ele me trouxe essa questão de, Padrão. qual reclamação que alguém traria sobre você, eu falei que eu sou prolixo. Então provavelmente seria um ponto de reclamação, um ponto de melhoria que seria levantado por parte da minha gestão. Aí ele ficou tipo, nossa! Mas você ia falar que é prolixo? É isso que as pessoas vão reclamar de você? Eu falei, sim, porque eu tenho consciência de que é um ponto negativo. Pontos negativos só se tornam positivos a partir do momento que você os reconhece. Se você não sabe que tem um problema, como é que você pretende resolver? Matei! Matei! Aí, gente, foi quando eu tive que dar o fecho. Ele me fez uma pergunta que entendo que seria um teste lógico também, né? Não, eu acho que isso faz sentido, porque é uma coisa que eu tô desenvolvendo em mim, porque às vezes realmente quando eu quero explicar algo, eu acabo me estendendo realmente, sabe? Porque eu quero acabar usando um argumento sólido e às vezes posso acabar sendo até chato. Acaba prolongando demais, né?
acaba prolongando demais. Uhum. Então, outra coisa que ele falou, né? Ele tem aquele defeito, ele sabe que ele tem aquele defeito, mas ele está fazendo coisas para melhorar aquele defeito. Às vezes a empresa quer que você minta, essa é a realidade, irmão. Se você for sincero demais, é capaz de você perder sua vaga. Ah, meu defeito é o quê? Eu sou uma pessoa que tem problema com horário, tá ligado? Isso aí já tá fora da vaga, né? Bom, eu achei um bom insight porque realmente, por exemplo, se você está numa entrevista, por exemplo, numa vaga de marketing, né? O que que a empresa já espera? A empresa ela tem ali todo um traçado, um perfil que ela precisa. Aí se você chega e fala que o seu defeito é não saber conviver em grupo, putz, Já você se é. eliminou Né? exatamente na Sim, resposta. sim, com certeza. Mas também não fala nada genérico, como tipo assim, ah, meu defeito é que eu sou perfeccionista. Aí eles vão olhar e falar, "Para, para." Aí isso pode se queimar também. Sim. Mas qual que é a noção? Eu queria saber, da sua parte, de que forma uma tesoura beneficiaria um entregador de pizza? Ah, não, mano. Eu não vou fazer 5 anos de psicologia, formei em administração, falo 2 línguas, domino um monte de plataforma digital aí pra ter que passar por esse tipo de palhaçada. Mano. Aí eu tive que dar um ano e meio. Eu não tive como. Acho que a mesma dúvida que você teve sobre como conectar psicologia com dados é conectar um profissional amplo como eu com uma pizzaria e uma tesoura. Agora você me pegou. Ficou um clima delicioso na sala. Ele não sabia pra onde ia, eu não falava nada. Eu juro pra vocês, eu fiquei assim, ó. Lá no fundo, lá assim, ó. Da tela. Caramba, só faltou fazer assim, ó. Bater perninha. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, complicado, né? Tipo assim, pode até parecer antiético. Mas não é nem sendo antiético, não. Grandes empresas que estão contratando recrutadores. Me recrutem. Eu tenho certeza que eu consigo entregar algo que, tipo assim, cara. Não, ele tá revoltado aqui, mas assim, tem uma questão com o RH, cara, que, nossa, eu já passei algumas situações também, que eu entendo que, assim, o RH às vezes faz algumas perguntas pra entender o seu raciocínio lógico. Mas, às vezes, é umas coisas que realmente... E outra coisa, tá? Tem vezes que algumas empresas, elas não têm um RH próprio e elas contratam um RH terceirizado, né? Uma agência de RH. E pra piorar, tem vezes que o RH contratado, a turma do RH contratada, não conhece as especificações técnicas da vaga. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma entrevista para designer gráfico, ó, miséria. Mas assim, era uma vaga boa até para estágio, era na Paulista, para variar, né? E era um salário interessante e tudo mais. Enfim, precisava ficar fazendo todo um processo de mídia social, praticamente um social media de uma universidade lá na Paulista. E aí, quando eu fui falar com a moça do RH, eu e as outras candidatas falamos de tudo, cara. A gente falou que a gente tinha conhecimento em todo o pacote Adobe, né? Então, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, sabe? Enfim, ou seja, sabia editar tanto imagem quanto vídeo, áudio. Cara, todo mundo ali era uma concorrência muito acirrada. Todo mundo sabia o que estava falando. Só que, no escopo da vaga, eles pediam apenas que a pessoa conhecesse CapCut e Canva. E a moça da RH, ela tinha aproximadamente uns 45 anos, não que isso queira dizer alguma coisa, mas ela demonstrou desconhecimento justamente da vaga porque ela focou muito sobre o CapCut e o Canva. Para quem não sabe, é algo mais simples, né? Tem até modelos prontos para você simplesmente editar, tipo um mockup, né? Resumindo, pessoal, CapCut e Canva, resumindo o que ele falou, é para macaco que não sabe mexer em computador direito que nem eu, entendeu? Não tem muito conhecimento, aí usa para edição CapCut e Canva, mas é isso aí. É isso, é isso. Então, assim, a vaga tava procurando cobre e encontrou ouro, praticamente. E isso era eu e mais 3 pessoas. O que que a RH me diz? Ah, mas vocês não teriam dificuldade de aprender CapCut e Canva, né? Eu falei, não, a gente não teria dificuldade, a gente já sabe. Entendeu? Que a gente sabe mexer com plataformas mais complicadas. Ela, tá bom, eu vou ficar de dar um retorno pra vocês, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Cara, e esse retorno nunca veio, sabe? E conversando com as outras pessoas que eu peguei contato, ninguém passou. Porque ela não conhecia sobre a vaga. É o que ele falou aí no vídeo, né? Se contratasse ele para ser da parte de recrutamento, ele faria um trabalho melhor. E não duvido, tá? Não, também não. Não coloco as pessoas nesse lugar, não. Saca? É porque eu não tô procurando emprego, óbvio. Se é uma pessoa que ela tá realmente em busca, ela tá necessitada, ela vai se prestar, tipo, buscar na mente dela uma conexão de uma coisa com a outra que não tem um mínimo de lógica, não tem um mínimo de noção. Mas, tipo assim. Não. Eu tenho certeza que se eu mandar esse negócio nos meus amigos recrutadores, eles surtam. Ai, cara, muito bom aí vídeo de algum Rodrigo.
E é engraçado assim, porque, nossa, eu passei por muito processo seletivo, meu Deus do céu. E é engraçado que tem uma abordagem diferente, né? Porque eu acabei convivendo mais com a corporativa e o Mike pode falar um pouquinho mais sobre a área de, quando a gente fala de Estado, né? Então, assim, pessoal, como eu disse, eu sou professor aí no começo, né? Sou professor de educação física. Se você for prestar serviço para o Estado, não tem toda essa entrevista, você vai para um processo e outro, não. É, você é formado na área e se tem aula, você consegue aula. O Estado é assim que funciona. A academia piorou. A academia, você chega lá, às vezes o cara vai perguntar se você tem experiência ou não, e pronto, pode começar na outra semana. É muito mais simples, muito mais fácil. Claro que você vai ser avaliado quando estiver trabalhando, né? Se você não tiver condizente com o que a empresa quer, seja academia, seja escola, você vai ser mandado embora, igual qualquer empresa, né? Mas os processos seletivos são completamente diferentes, são totalmente simples. Para não falar que, eu tinha até falado com o Breno aí anteriormente, já passei por alguns processos seletivos que eram chatos, que eram com as vagas porcaria, né? Que é telemarketing, por exemplo. Tem um processo muito chato para você ganhar, tipo, R$ 800, mano. Vai se ferrar, tá ligado? Os caras quer dinâmica, quer trabalho em grupo, quer treinamento, quer não sei o quê, para você ganhar R$ 800. Pô, é complicado. Dá até um assunto para outro vídeo de vagas, né, arrombadas, Vagas porque, cara, arrombadas. Esse aí pode ser até o tema do vídeo. pode ser, cara, porque tem vaga assim que, tipo, tá pagando um salário mínimo e pede experiência de estágio, pede inglês fluente, tá ligado? Pede uma formação, você fala, cara, peraí. Aí você vai ver o salário, R$ 2.000. Tem benefício? Tem vale transporte. Ou seja, não tem benefício, né? É isso, não tem benefício, Não, praticamente é isso, vale não tem. transporte a empresa paga porque é obrigatório, não é benefício nenhum, paga porque a lei fala que tem que pagar. É igual aquele meme, né, que é uma imagem assim, benefícios, salário. Isso vai ser o salário. Embaçado, mano. Mas olha, o que que eu posso dizer pra vocês, tá? Algumas situações são um pouco desanimadoras, eu concordo. Mas tem que entender o jogo, sabe? Quando você tá numa mesa do RH, quando você vai avançando num processo seletivo mais pro lado corporativo, digamos assim, que você precisa falar com o gestor, sabe que sempre já tem um perfil tracejado, na verdade, né? Do que eles buscam e pra que eles buscam. Às vezes eles querem alguém que, tipo assim, façam três funções e você só não sabe ainda. Mas, por exemplo, ele já tem um perfil. Vocês querem uma pessoa com jogo de cintura, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa organizada, uma pessoa que tem alguma hard skill específica, né? Por exemplo, algumas coisas pode exigir demais, dependendo da sua área, sei lá, um Excel da vida. Mas às vezes também, pela forma que você presta as informações, é muito importante falar sobre você, tá? Eu acredito que eu consegui um bom estágio e eu nunca tinha uma experiência formal ainda, né? Sempre freela, uns trampinhos meu e coisa da facu. Mas eu trabalhei bastante, quebrei bastante a cara para aprender a me portar melhor, para mim poder expressar melhor as minhas ideias. Tanto que, Mike, teve uma vez, cara, que eu fui fazer uma entrevista no Morumbi, era uma vaga boa de estágio. E, cara, quando eu cheguei na entrevista, eu tava muito na ideia de trabalhar em agência publicitária. E eu tava muito na ideia ali de gravar vídeo, de edição, sabe, uma parte artística. E aí, quando foi na entrevista, eu falei muito sobre esse meu lado artístico. E aí o gestor olhou pra mim e falou: Ó, Breno, então eu acho que essa vaga não é pra você. Porque era uma coisa praticamente monótona de escritório e B2B. Então era pra mim conversar e negociar com empresas. Então assim, eu não me preparei, foi igual um peixinho lá encantado, Uhum. falando sobre uma coisa que não tinha nada a ver com a área. E não que eu ia ser feliz lá dentro, mas eu precisava de dinheiro, né? Eu precisava de um emprego. E perdi porque não prestei atenção, não sabia o que que era a vaga exatamente, não li direito, sabe? E fui totalmente condizente. O cara queria uma coisa, por isso que eu falei sobre perfil, né? Ele queria um perfil analítico, um perfil organizado, e eu falando que eu sabia editar foto. Gostava de tirar foto. Aí não dá, né? Então, não deixando a área da educação assim tão simplória, né? No caso do Estado é desse jeito mesmo que eu falei. A pessoa pega, nem faz entrevista, só tem que ser formado na área. Se as aulas estiverem disponíveis, o cara vai lá e entra nas aulas e começa a dar aula, tá? Mas tem a questão do SESI. O SESI eu fiz um processo seletivo recentemente. Aí no SESI sim, tem a parte comportamental, você preenche lá. Eles querem ver o perfil de quem está fazendo o processo, né? Para ir para a próxima etapa, que é a entrevista. Aí, complementando isso que o Breno falou, que o Rodrigo também falou, da parte comportamental, né? Lá na entrevista do SESI tinha uma dinâmica e tal.
E nessa dinâmica, o que que eles querem ver? Eles querem ver como que o candidato se comporta, se ele toma partido, se ele inicia, se ele pega Eu sei que isso é difícil para quem é tímido, né? Para pessoa que é tímida, eu sei que é difícil isso. Mas infelizmente, gente, no mercado de trabalho é isso, é você saber falar e você saber se impor e impor as suas ideias ali quando é necessário, principalmente nessas dinâmicas de grupo. Então é isso, né, pessoal? É engraçado, são dinâmicas totalmente diferentes, mas algumas coisas são bem parecidas, na verdade, sobre esperar que você tome iniciativas, que seja organizado, enfim, sabe? E então, cara, vamos se desenvolver e também identificar quando tem uma vaga que só quer te passar o chicote. E tem vezes que, infelizmente, a gente só precisa aceitar, né? Isso pode até ser um tema para outro vídeo, tá? De vagas não muito legais. Mas, enfim, se você chegou até aqui, cara, não custa dar um like, hein? Muito obrigado pela sua companhia. Nós somos do canal Fundamente e até a próxima.